Nossa, são tantos. Pergunte qual o mito que ele gostaria que é mais fácil, porque aqui é uma enciclopédia Porque são sobre tantos, isso. né, gente? Quando você vai falar, se você chega lá para uma pessoa, né, que cresceu berço católico ou evangélico, se você falar bruxaria, Ok. vai ter aquela visão totalmente Tá. diabólica, né, em relação a isso, né? Então, tudo que vem, a palavra bruxa para eles é demonizada totalmente, né? Exato. E assim, por exemplo, eu nasci em berço católico, minha família, cresci, fiz tudo aquilo. Lógico, a gente ouve falar, né, aqui a bruxaria, a gente sempre fica meio assim, né, quando lá atrás. Eu sempre fui mais aberta, né? Minha mãe, sempre eu falo até hoje pra ela, mãe, você da igreja vai ser uma bruxa, porque ela é uma pessoa incrível, ela faz os feitiços dela, que nem você estava colocando, e ela faz uma sopinha ali que no dia seguinte você tá zerada, porque ela bota todo aquele amor. Mas no conceito dela, da visão dela cristã, a bruxaria era uma coisa errada, né? Então, tudo que a palavra bruxa, isso aí já soava como algo demoníaco, né? Então, assim, acho que foi nesse sentido, né? Resquícios da Inquisição, né? Então vamos lá. Isso. Eu expliquei um pouquinho sobre o que é feitiço, dentro da nossa visão, lá no Egrégora Ventre Forte, né? Não sou a senhora da verdade, ok? Estou dizendo como é que funciona dentro da minha casa, dentro da minha egrégora, e respeito todas as outras verdades, entendo que a soma de tudo é o caminho da verdade, certo? Dentro desse entendimento e dos meus estudos, o que é uma bruxa? Quem é a bruxa? Nós nascemos assim. A bruxa é uma pessoa, pode ser um bruxo também, tá? É uma pessoa que nasce com um sensor capaz de decodificar frequências. Essas frequências são inúmeras, tanto de dimensões quanto mesmo da matéria. Então, por exemplo, essa mesa, ela existe aqui neste plano. Ela emana uma frequência, certo? Um telhado emana uma frequência. Então, se um telhado tem um buraco e começa a trazer uma infiltração para a parede, a frequência, a frequência não, o sensor da bruxa ou do bruxo vai estar naquele lugar e vai falar, ela vai sentir que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Talvez ela sinta um leve mal-estar naquele local. E não estou falando de espiritualidade, estou falando de frequência, entende? Ela vai entender que alguma coisa está acontecendo. Opa, ela não sabe dizer o que é, porque ela não estuda ainda, perfeito? Ela pode chamar isso de sexto sentido. Olha, cuida da sua casa. Limpa a sua casa, cuida das suas paredes, ó, pinta a parede. Será que não tem uma infiltração acontecendo? E aí, então, a bruxa... Isso é a bruxa hoje, né? Entendendo que é o ser capaz de decodificar frequências. Não estou falando só de espiritualidade. Então, todo tipo de frequência. Até mesmo, por exemplo, uma antena. Assim como uma antena. A bruxa é uma antena parabólica, que nela tudo se manifesta. Muitas das bruxas, inclusive, vão parar em manicômios, porque não se entendem. Porque é uma confusão de emoções e pensamentos, são muitas vozes dentro dela. E não são só vozes de guias, de mentores, de divindades, de espiritualidade. Estou falando de frequências mundanas aqui mesmo, sabe? Assim, que acabam gerando ruídos mentais, ruídos emocionais. Nascem assim pessoas que praticaram nas suas encarnações anteriores caminhos herméticos, que desenvolveram a magia, que desenvolveram feitiços, que desenvolveram esse lugar da bruxaria de se lapidar como uma antena parabólica, né? E que aí nessa vida precisa novamente se reconectar com isso. Uma pessoa, por exemplo, que antes de trazer isto, a pessoa que ainda se conecta
com a natureza, com a sua própria essência divina, que é exatamente aquela força que está embaixo de todas as camadas, né? Vai descamando as cebolas. Ela tem a mais próxima de si, da sua consciência desperta, aquela centelha divina da própria conexão com a própria digital espiritual, mesmo que ela não entenda ainda o que é aquilo, mas ela tem aquilo lá. Ela nasce nessa condição como uma bruxa. Agora, se a pessoa, ela nasce dessa encarnação e nas últimas encarnações ela renegou, ela queimou tudo, ela destruiu a natureza, ela foi para caminhos que a separaram da própria irmandade, do todo, do ser humano. Essa pessoa, ela vai nascer, obviamente, mais distante desse dom. Então, ela não vai nascer uma bruxa. Talvez ela tenha alimentado um caminho como testemunho de Jeová nas últimas encarnações, que exatamente renega, afasta o despertar da consciência. Sim. Entende? Então, ela não vai ser uma bruxa nessa encarnação. Então, hoje, as pessoas entendem que bruxaria está associada às pessoas que praticam feitiço. Estou dizendo, são 3 coisas diferentes. A feiticeira, a maga, a bruxa. Uma bruxa, ela pode nascer como tal e ser católica. E aí a gente tem aquelas velhinhas rezadeiras lá, que pegam as benzedeiras. As benzedeiras são as bruxas dentro do seio católico. Entende? Que trabalham com essa intuição. Aí você fala, ela é uma bruxa. Não, em nome de Deus, Cristo Salvador, eu creio em Deus Pai, eu não sou uma bruxa. Mas se tem uma doença, tem um probeiro, você vai lá nela, ela te reza, te dá 3 passes ali, ó, 3, passou uma plantinha, uma cruzinha, aí você não tem mais nada. Ela é uma bruxa. E assim, a bruxaria em si, não há necessidade desse reconhecimento, entende? Apenas da aceitação do que se é, enquanto um dom divino que você tem.